O que mais, irmãos, pode tirar a força de um homem para fazer o que deve ser feito do que a falta de esperança? O que mais pode impedir um homem de realizar aquilo que ele precisa realizar, além ou acima da falta de esperança? É interessante que nós, quando pensamos em criar filhos que são homens homens que têm força e que são viris, que agem como homens de fato e que são corajosos, não é? Muitas vezes nós nos esquecemos de que a força para um homem avançar e ir adiante na sua vida, ela procede da esperança que ela tem como fruto daquilo que ela está fazendo. Os ímpios, eles agem na malícia do seu próprio coração, porque buscam benefícios momentâneos aqui na terra. Os justos agem de acordo com aquilo que o Senhor prescreveu, e eles têm coragem, mesmo quando desanimados, e eles têm força, mesmo quando fracos, porque eles sabem o que lhes aguarda e a esperança que lhes foi concedida. Quando Deus chamou Josué para entrar na terra prometida, Ele fez promessas a ele. Ele disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte e corajoso. E ele continua: não te desvia do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte e corajoso e anda segundo os meus preceitos. A nossa força e a nossa coragem vem da fé e da esperança que nos foi dada na palavra de Deus, como revelada no Antigo Testamento. O texto do Salmo de número 11, ele começa com uma declaração interessante diante da fala do inimigo. É interessante que perceba que os primeiros 3 versos do Salmo de número 11, excetuando o início dele, ele descreve a fala dos que querem destruí-lo. Mas ele começa dizendo assim, veja: no Senhor me refugio. Então ele vai começar a mostrar o que os inimigos querem dele, o que eles pretendem fazer com ele. Mas ele começa dizendo: no Senhor me refugio. O meu refúgio está em Deus. O meu refúgio está no Senhor. Nesse salmo você vai encontrar, irmãos, Davi lutando, não é, literalmente, diante de uma tentação para que ele passe a desconfiar de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Que ele encontre meios pessoais para ficar seguro. Eu não vou confiar em Deus, eu vou confiar nos meios que Ele me deu. Diante da crise que ele está enfrentando, ele passa a ser tentado a não mais confiar no Senhor. Em tempo de perigo, é melhor proteger a vida segundo as nossas próprias forças do que mesmo confiar no Senhor. Olhando para esse texto, irmãos, você vai perceber que Saul tinha profunda inveja de Davi, e você vai encontrar isso nos textos de Samuel com muita clareza. E acontece que quando Davi percebe como Saul governa a iniquidade e como ele tem destruído o culto ao Senhor, a esperança no Deus vivo, ele passa a ouvir conselhos: fuja para os montes, se acampe em determinado lugar, porque
o inimigo já está pronto com seu arco para lhe destruir. Corra da presença do inimigo, fuja dele. Davi vai dizer: eu confio no Senhor, eu vou me manter onde o Senhor me mandou. Como isso se revela? Olhe comigo mais uma vez nesses 3 primeiros versos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma? Veja, isso é o que eles estão dizendo a Davi: foge como um pássaro para o teu monte. O Senhor é meu refúgio. Como vocês me dizem isso? Como vocês dizem que para que eu busque um outro refúgio, para que eu busque uma outra saída para mim? Foge como pássaro para o teu monte. E ele continua: porque eles dizem: eis aí os ímpios armam o arco, dispunha a sua flecha na corda, pois para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Para as ocultas dispararem contra o reto de coração. Diante da pergunta, e Davi está questionando os seus conselheiros. Davi está questionando os seus conselheiros. Fuja para o monte, porque lá você estará salvo dos dardos e das flechas dos inimigos. Mas Davi tem uma decisão fixa: eu vou confiar no Senhor eu coloco a minha esperança. No Senhor eu coloco a minha esperança. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus, irmãos, isso é fundamental dizer isso. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus e servem ao Senhor, esses devem colocar no Senhor a sua esperança e a sua confiança. E os que fizerem isso não serão envergonhados. Os que colocarem no Senhor a sua confiança não serão envergonhados. Essa é a característica de todos os santos, de todos os homens que temem a Deus em todos os tempos, tanto no Antigo, no Novo, quanto na história da igreja, irmãos. Aqueles que tomaram a Deus como seu Deus, entende? Não apenas conhecem Deus, mas conhecem a Deus como seu Deus. Fizeram desse verdadeiro Deus a sua esperança. Até mesmo quando eles tinham alguma coisa para se colocar e para defenderem eles descansavam no Senhor. Matthew Henry, comentando, diz: o ouro não é a esperança dos santos, nem os cavalos, nem os carros. Neles eles não colocam sua confiança, mas em Deus somente. Então, quando você olha para o que está acontecendo ao seu redor, os inimigos que se levantam contra você, o mal que veio sobre você, e você tem a tendência de desanimar, veja o que é preciso entender, irmãos. Essas são as segundas causas, são as causas secundárias. O que você está sofrendo, o inimigo que está fazendo mal a você, o sofrimento que você está vivendo na alma, isso são causas secundárias. Mas o homem que põe a esperança no Senhor nunca deixa de entender que Deus é a causa primária de tudo o que acontece. E ele espera confiantemente no Senhor, mesmo que os inimigos se levantem contra mim, mesmo que uma guerra estoure contra mim, mesmo que o mal se levante contra mim, ainda assim, diz o salmista, colocarei em Deus a minha confiança, eu não temerei, ainda que tudo isso venha contra mim. Eu estou disposto a viver e a morrer com base na confiança que eu tenho no Senhor, e somente nele. Ele olha então para os seus, provavelmente, amigos,
há uma discussão se são amigos ou inimigos de Davi, porque certamente não são bons amigos ou bons conselheiros, mas eles vão dar algum conselho para ele, né? Eles talvez são aqueles que desejam bem. Nós temos muitos amigos nesse tempo, na aflição, no sofrimento, e sempre bons amigos que nos desejam bem. Olha, procure essa saída, faz isso, mesmo que não seja a melhor, mesmo que não seja santa. Desejar o bem a Davi. E Davi parece um problema com isso, não era apenas aqui. No Salmo 51, por exemplo, ele chega a dizer: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Davi pecou contra Urias, contra a esposa. Davi pecou, mas ele não admitia que o tapa nas costas dos seus amigos resolvesse o seu problema. Você é rei, Davi, Deus está contigo, não tem problema. Ele diz: contra o Senhor eu pequei. Procure o meio para fugir, Davi. Fuja para algum lugar que te proteja. Não dependa da unção que Deus colocou sobre sua cabeça. Você vai perder tua cabeça se você não fizer isso. Fuja, Davi, para as montanhas. Lá você encontrará socorro. Onde você está não há segurança. Por quê? Porque os ímpios vão lhe alcançar daí. Como diz o verso 2: porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Preste bem atenção. Eles não estão sendo vistos, mas você está ao alcance deles. Fuja para um lugar seguro. E eles querem disparar contra os retos de coração, irmãos. Esses inimigos que se opõem a Davi são aqueles que se opõem ao que ama a verdade. Como diz o texto, isso representa, irmãos, seriamente a declaração que nós conhecemos desde o início da revelação, quando Deus colocou inimizade entre o filho da mulher e o filho da serpente e a sua descendência, quando ele disse que Deus colocaria inimizade entre eles e que um iria ser destruído pelo outro, o filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Percebe como eles se preparam, irmãos, para fazer o mal, como eles são organizados, de modo escuro. Veja, eles se opõem a Davi e eles se colocam de longe, nas trevas, para que eles não sejam vistos. Então, Davi não vai poder vê-los. Eles estão longe, nem os outros poderão prevenir que isso aconteça. E eles estão longe porque eles acreditam que nem Deus irá puni-los. Eles estão tão escondidos para atacar Davi que ninguém vai ver, que ninguém vai poder dar um conselho a eles para não fazerem, e que Deus não vai puni-los. Eles estão seguros. Nós vamos agir nas trevas, no escuro, nas sombras. Mas Davi diz no verso 3, irmãos: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse é um texto muito intrigante, não é? Se os fundamentos forem destruídos, o que nós podemos fazer?
Se o governo se tornar ímpio, se a palavra de Deus for tirada do centro, se não houver mais esperança, o que nós faremos? Me parece então que o que Davi está dizendo é a declaração dele do verso 1, quando ele diz: no Senhor me refugio, em ti, Senhor, eu me refugio, em ti eu me escondo. Se nós perdemos essa esperança, se nós perdemos essa convicção, o que nós poderemos fazer, irmão? Se não houver esperança, nós não temos o que fazer. Se nós não cremos na vida eterna, se nós não cremos que o Senhor governa todas as coisas, se nós não cremos que o ímpio vai ser condenado pelo Senhor e que os que praticam o mal serão lançados no inferno, se nós não cremos em nada disso, o que nós poderemos fazer? Nada mais. Nada mais. Se forem destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Com essa linguagem que Davi estabelece no texto, ele nos leva para a segunda parte do texto, irmãos, que é onde Davi ele vai esclarecer a confiança dele. Primeiro, ele diz que ele confia no Senhor perfeitamente, no Senhor eu coloco a minha confiança, no Senhor eu me refugio, mesmo que os outros digam para eu fugir para o outro lado, eu confio no Senhor, não nos homens. Mas em segundo, ele vai dizer por que ele confia no Senhor. E a razão começa a partir do verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Primeira coisa importante, irmãos, é o lugar que o Senhor habita. Veja bem no texto como essas são verdades repetidas, né? E sempre quando se fala em, podemos dizer assim, estudos da palavra de Deus, né, principalmente dos salmos, se discute muito a questão dos salmos que são descritos como salmos dentro de um paralelismo sinonímico, como que o Senhor estiver dizendo assim: templo e céu são exatamente a mesma coisa, não é? Alguém poderia dizer, templo e céu são exatamente a mesmíssima coisa, como ele se dissesse nas seguintes palavras. Veja o texto mais uma vez comigo, irmãos, veja o texto comigo. Ele diz assim: olha, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O que é exatamente que o Senhor tem a dizer aqui? Qual é a lógica desse texto, irmãos? Olhe comigo no Salmo de número 2, por favor. Volte comigo lá e veja se ele não está falando exatamente a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Olha lá, Salmo de número 2. Volte comigo, por favor. Diz assim: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí ele continua, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Veja, o Salmo de número 2 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Veja o verso 5 ainda: na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu constituí o meu rei, o meu ungido, no meu santo monte Sião. Percebe aqui a convergência de dois tronos, o dos céus e o que está no monte Sião. O que está no monte Sião, lembra, irmãos, é a igreja, é onde há paz, onde há comunhão entre Deus e o seu povo. E o monte onde o Senhor está, como diz, os céus, é o que está descrito no texto. Você vai perceber como que na linguagem bíblica
As duas coisas, elas são colocadas distintas. Então, eu não posso simplesmente, veja bem, olhar para o texto do Salmo de número 11 e entender ali como se Davi estivesse falando simplesmente de coisas que são a mesma coisa. Não é por uma razão que eu diria bem simples, porque desde o Salmo 2 isso é a realidade estabelecida. Os céus é o lugar onde Deus habita, e o Monte Sião é o lugar onde Ele estabelece o seu governo sobre a igreja, onde Ele estabelece o seu governo sobre a igreja. Você pode ainda, irmãos, perceber isso, por exemplo, no Salmo de número 9, verso 11, acompanhe comigo, ele diz: ora, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Você pode olhar no Salmo número 103, por exemplo, verso 19, Salmo 103, verso 19, veja que ele usa a expressão agora céus, ele diz assim, Salmo 103, 19, diz assim o texto: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Dois conceitos: o Senhor habita em Sião e o Senhor habita nos céus. Esses dois conceitos, irmãos, não são excludentes. O Salmo 11:4 que nós acabamos de ler descreve o lugar da habitação de Deus, colocando simplesmente os dois numa única sentença: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Mas por outro lado você vai encontrar que Ele rompe os limites desse mundo e se assenta em Sião. Ele governa a sua igreja. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Isso chama a nossa atenção para o fato de Cristo Jesus, quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele declara à igreja: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o Senhor ali, Ele é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Volte comigo para o texto do Salmo 11. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor que está sentado nos céus e tem o seu assento no trono em Sião, esse Deus é aquele que tem o governo de todas as coisas e julgará todos os homens nessa terra, justos e ímpios, nenhum fugirá. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Chamando a nossa atenção um pouco mais desse texto, irmãos, a tentativa dos inimigos de Davi de tirar a esperança de Davi no Senhor faz com que Davi se apegue ainda mais a Deus. Mais próximo ele se coloca do Senhor. Já parou para pensar, irmãos, como é impossível ter verdadeira esperança sem conhecimento, sem saber quem é Deus, qual o domínio que Ele tem, o que Ele governa e o seu senhorio. É impossível simplesmente confiar nas minhas ideias, isto é, no que eu acho que deveria acontecer, e atribuir isso ao Senhor. Davi, pelo contrário, ele vai estabelecer o fundamento da sua esperança. E sabe qual é? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O seu trono. É aqui que toda tentação para que ele seja infiel, toda tentação para que ele confie em outro além do Senhor, aqui é onde tudo isso vai perdendo sua força. Quem é o Deus que eu confio?
Isso é impressionante para a fé de qualquer indivíduo, irmãos. Os ímpios estão prosperando, eles querem nos destruir. Os que temem ao Senhor estão passando por angústias e sofrimento. E muitas vezes esses pensamentos vêm à nossa mente: olha, o ímpio está escapando, o que fez o mal está fugindo. Você pode dizer: é vão servir ao Senhor. E vão até dizer: o soberbo é feliz. Os pensamentos deles são pensamentos que eles realizam. E nós somos tentados mais uma vez a confiar nos outros, nas circunstâncias, e não no Senhor. Deus está nos céus, o Senhor está no seu santo templo, Ele está acima de tudo e de todos, Ele está fora da minha vista, eu não posso vê-lo, nem os inimigos podem vê-lo. Os ímpios têm um Deus, irmãos, que é o desejo do seu próprio coração, e que eles confiam nas suas próprias estratégias. O justo tem um único e verdadeiro Deus, e ele sabe onde encontrá-lo. Ele está no seu santo trono, ele governa o universo e governa a igreja. Eu sei onde achá-lo, eu sei a quem dirigir minha oração, eu sei com quem falar, eu sei que o meu Pai está nos céus, eu sei que Ele está sentado no seu templo e Ele governa a sua igreja. Ele é Deus, irmãos, que fez uma aliança, está em comunhão com o seu povo, por meio de um mediador, Jesus Cristo. Nós não precisaremos dizer jamais, irmãos, nós nunca precisaremos dizer: buscarei em outro ou qualquer outra circunstância um lugar para me abrigar, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor de fato é o meu refúgio. Eu sei o que eles não sabem: onde o meu Deus está. Mas não apenas isso, a razão por que Davi confia no Senhor e não nas circunstâncias é porque ele conhece onde Deus está, e ele sabe que Deus governa o mundo. Sabe, irmãos, que os céus não é apenas uma residência, mas ele coloca no texto: é o seu trono. Significa governo, domínio. E ele estabelece o seu governo sobre a terra. O Senhor está nos céus, não é porque ele está longe, não, porque o seu trono está nos céus, e de lá ele governa todas as coisas. O seu reino domina sobre todos. Lemos o Salmo 103 há pouco tempo. Por meio da fé, irmãos, nós precisamos ver Deus entronizado no seu trono de glória, e nós precisamos confiar claramente que esse domínio não tem fim, e Ele dá força, e Ele liberta, e Ele dirige o seu povo. Deus não está nos céus simplesmente distante, Ele está no seu trono, e de lá Ele domina. Mas a segunda coisa que Davi dá a razão pela qual a sua esperança é estabelecida é que Deus perfeitamente conhece o verdadeiro caráter de cada homem. É só acompanhar o texto comigo. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Nós podemos até pensar o que os homens parecem ser. Olhando para a aparência das pessoas, eu posso até pensar o que elas são, mas nós não sabemos verdadeiramente o que elas são.
O que Deus vai fazer? Como Deus prova, irmãos? Como literalmente o ouro e a escória, o Senhor põe no fogo para que a escória saia e fique apenas o puro ouro. O Senhor prova. O Senhor, nas circunstâncias da caminhada, em quem eu confio, onde está a minha esperança, quem é o meu libertador, onde está a minha fé, quem é o meu socorro. Você não tem como saber o valor do ouro se ele não for testado. Os governos podem conhecer os homens, mas não como o Senhor conhece os homens. Eu posso conhecer as ovelhas, mas somente Deus faz a inspeção do seu íntimo. O Deus que não pode errar, o Deus que não peca, o Deus que conhece. Isso dá conforto à nossa alma quando somos caluniados, quando estamos sofrendo injustiça, e nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, Tu conheces o meu coração, o Senhor conhece a verdade, não me importa o que os outros pensem, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha alma. O julgamento de Deus, irmãos, é sempre de acordo com a verdade. E quando Deus aflige o seu povo, sabe qual a razão? E aí Davi diz: é por isso que eu coloco nele a minha esperança. Esse que está sentado no trono e governa, ele conhece e julga os homens, mas também esse Deus é que nos faz passar pelas aflições para o nosso próprio bem. O Senhor, diz o texto no verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. O homem que teme e o homem que não teme ao Senhor, ambos são provados. O Senhor, como disse Moisés em Deuteronômio, o Senhor te fez passar por fome, por serpentes abrasadoras, por sede, tudo isso para te humilhar, tudo isso para te provar, tudo isso para saber o que estava dentro do teu coração, e no final te fazer o bem, e no final te fazer o bem. Os fundamentos, quando bem estabelecidos, nos fazem firmar na esperança e na confiança no Senhor. Davi está dizendo: é isso que os inimigos estão fazendo comigo, mas o Senhor é quem governa, eu confio nele, nele eu me refugio. Aqueles que perseguem e oprimem, irmãos, podem até prosperar e podem até prevalecer por um tempo, mas eles vão no último dia perecer diante da ira de Deus. Veja o verso 5 em diante: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Veja, irmãos, Deus é um Deus santo, e por isso Ele odeia a injustiça, Ele odeia a impureza, Ele odeia a iniquidade. O ímpio, irmãos, o que ama a violência, diz o texto, a alma do Senhor o abomina. O que ama a violência, o ímpio,
diz o Senhor, a alma do Senhor o abomina. E é interessante que a justificativa para os homens que não temem a Deus viverem no pecado é pensar que Deus tem misericórdia deles, mesmo a parte de Cristo e mesmo a parte de uma vida santa. É pensar que eles estarão livres, porque Deus é amor, na maneira como eles entendem amor. Enquanto o Senhor diz, Deus odeia o que ama a violência e o ímpio, e eles não vão sobreviver, não escaparão. Eles não terão onde se refugiar, eles não terão para onde correr, porque o Senhor é quem executará o julgamento, e o Senhor conhece o coração dos homens. Nada é mais contrário nada é mais contrário à santidade e à retidão de Deus, à natureza de Deus, do que a impiedade, a violência e a iniquidade, irmãos. Veja só, a prosperidade dos ímpios é vista, sabe como? Como a evidência do amor de Deus para muita gente. Muitos ímpios prosperam e andam bem, e o abuso deles na iniquidade garante que eles estão bem. O problema, sabe qual é o problema disso? É que esses homens, eles acumulam ira sobre ira, porque eles pegam a paciência, a longanimidade de Deus em não condená-los, e tomam isso como favor, dizendo: Deus está satisfeito com a vida que vivemos. O que chama a atenção nesse texto é esse caráter da intertextualidade. É como Davi, ele chama a nossa atenção para Sodoma e Gomorra. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Será isso que eles colherão, será isso o seu salário, será isso a sua recompensa: fogo e enxofre e vento abrasador. Eles não poderão fugir da ira do Senhor. Terrível isso, irmãos. Fogo e enxofre, tempestade terrível, que nos traz à memória a destruição de Sodoma e Gomorra. Como diz Judas no verso 7, aquela destruição representa a vingança do fogo eterno de Deus, o fogo da ira de Deus, que veio sobre eles diante dos culpados, e que Deus julgará e destruirá, e eles serão lançados na eternidade do inferno. Quantas vezes você pensa que está subindo ao monte para se esconder e para se proteger, se escondendo nos teus prazeres, no ouro, na riqueza, na iniquidade, para se livrar das flechas dos homens, mas você não estará fora do alcance da chuva, da tempestade, do fogo e do enxofre que virá da parte do Senhor. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu refúgio. É por isso que ele diz: é no Senhor que eu me refugio, é nele que eu me refugio, porque só Ele poderá me livrar dele mesmo. Porque a ira que vem sobre os homens é a ira de Deus, e quem me livrará da ira de Deus? Ele mesmo, o seu Filho, irmãos, recebeu sobre si a ira que era minha.
o poder do inferno, as chamas, as angústias de alma. O Senhor disse: a minha alma, Pai, está angustiada até a morte. Deus meu, porque Tu me desamparaste na cruz. O Senhor sofreu todos os danos por mim. Tu és, Senhor, meu refúgio. Tu és a minha proteção. Eu não tenho para onde ir. O Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Como vivemos, irmãos, o Senhor olha para aqueles que amam a verdade, os que têm prazer na justiça, os que têm prazer na santidade, porque nós fomos criados assim. O Pai, o Criador, colocou sobre os homens a sua imagem e semelhança. Ele é santo. Os seus filhos, diferente dos ímpios, viverão em santidade. O Senhor tem prazer na justiça. Ele é justo. Ele ama ver a justiça refletida nos seus filhos. E quando nós amamos ver alguma aparência dos nossos filhos, dos nossos filhos, alguma aparência nossa nas nossas crianças, o Senhor ama ver a aparência dele nos seus filhos. Eles amam o prazer, eles amam a santidade, eles amam viver uma vida justa, eles amam andar em retidão, eles amam viver para a minha glória. Esses são os meus filhos, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. É porque Ele ama a justiça que Ele quer ver isso em nós. Os retos lhe contemplarão a face. Os que andam uma vida santa vão ver a face do Senhor. Esses verão a face do Senhor. Para onde eu fugirei? Então me lembro do Senhor Jesus Cristo, quando Pedro disse, depois de falar, de ouvir Cristo declarar que iria para Jerusalém e lá morreria, seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro disse: não vai, Senhor, tem piedade de ti mesmo, foge. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Porque se alguém confiou em Deus, se alguém colocou sua esperança em Deus, esse foi o Filho do Deus Altíssimo. Esperou nele, confiou nele, e até mesmo na hora da sua morte disse: a ti, Senhor, meu Pai, eu entrego o meu espírito, em ti eu me refugio. Em quem você tem colocado sua confiança, irmão? Quem você acha que vai te livrar do julgamento de Deus? Algumas vezes os poderes do mal parece que varreram o campo, varreram a nossa casa, trouxeram angústia para dentro do nosso lar. O ímpio, ou melhor ainda, o melhor dos piedosos, pode esperar que isso vai acontecer, e pode acontecer com ele. E muitas vezes o desejo do justo diante
desse sofrimento é se esconder em desespero. Muitas vezes nós somos tentados a deixar o nosso posto, a deixar o nosso trabalho, a deixar a nossa função. O pai quer deixar a sua casa, o marido quer abandonar sua esposa, a esposa quer deixar seu marido, o filho quer se rebelar contra o pai. Muitas vezes eu quero abandonar tudo. E o Senhor me chamou para fazer isso. O Senhor me chamou para essa obra. Mas como cristãos, irmãos, a nossa e o nosso fundamento e a nossa fundação não é colocado diante de nada nem ninguém que o homem pode destruir, mas é colocado sobre o que Deus é e sobre a sua obra e sobre sua palavra. Não importa o que venha acontecer, Deus é justo juiz. Ele está sentado no trono, Ele governa. Mantenha-se firme contra os ataques do maligno, externos e internos. Mantenha-se firme, não abandone sua posição. Davi foi tentado a deixar Jerusalém para ir para o monte, deixar de manter o seu papel como aquele que foi chamado como rei de Israel. Ele foi tentado, ele disse: não abandonarei o meu posto, eu não fugirei, a minha esperança é o Senhor. E como já falamos, encerro aqui, Jesus Cristo, que é para onde essa narrativa aponta, esse belo salmo aponta. Cristo enfrentou, irmãos, ameaças. Cristo enfrentou esquemas para matá-lo. Em todas essas circunstâncias, Ele colocou o seu olho e a sua esperança na vontade do seu Pai. Ele sabia que nenhuma arma, nenhuma flecha poderia matá-lo, até o dia que o Pai determinasse para ele. E ele sabia, ele disse: está chegando a minha hora. Eles vão conseguir me matar, porque o Pai vai permitir, porque essa é a vontade de Deus. Ele confiou, irmãos, de que o seu justo Senhor iria glorificá-lo. Mas fogo e enxofre iriam cair sobre os ímpios. Que circunstância hoje tem levado você a desejar fugir como um pássaro para os montes? O que você está passando hoje que tem tentado a você a fugir como um pássaro para os montes? O que tem tentado você, marido, esposa, pai, mãe, filhos? O que tem tentado você a querer fugir? Comece dizendo: Senhor, em Ti eu me refugio, em Ti eu ponho a minha esperança. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós Te damos graças, ó Deus, por tão grande bondade para conosco, e nos conceder a Tua palavra viva e eficaz. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo, fala ao nosso coração pelo amor do Teu nome. Que a nossa confiança esteja em Ti, em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.